Os! Boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem, galera? Professor Cleber Pinho, estamos aqui diretamente das nossas luxuosas comodidades aqui em Cuiabá, lá em Concurso Cuiabá, aqui na nossa base em Cuiabá, para gravar para você a disciplina de Direito Constitucional. Uma parte agora, nós estamos saindo agora, começando uma disciplina especial para você, que é o título 3 da Constituição, ok? Nós estamos agora evoluindo, para quem está me acompanhando no curso ou regular, ou então se você comprou essa aula isolada, não tem problema. O que eu quero dizer para você? Que agora vamos começar uma parte da matéria, que é o chamado título 3 da Constituição Federal, a parte mais administrativa. A gente sai de uma parte do título 2 da Constituição, que é aquela ideia mais de direitos fundamentais, ok? Direito à inviolabilidade do domicílio. A gente sai dessa parte mais romântica que eu falo, para uma parte mais quadradinha, mais cética, mais administrativa. Aqueles alunos da parte que gostam da parte administrativa, de quem são formados em direito administrativo, vão gostar bastante dessa parte que é mais competência, quem não tem competência, quem faz, quem não faz, ok? E você que faz direito também, ou da outra área, digamos, de humanas, vai gostar também que é pela formatação que a gente vai ter das aulas, rapidinho você vai decorar as matérias, beleza? Tirando essa nota introdutória, vamos começar falando onde é que nós estamos, professor? Nós somos no título 3 da Constituição, estamos falando da organização do Estado, ok? Nós vamos analisar agora como se vai dar o quê? A organização da União, os Estados-membros, qual é o papel de cada um. Começando a falar no capítulo 1º, vamos falar da organização política administrativa do Brasil, ok? Para isso, a gente tem que estudar uma parte principiológica chamada elementos do Estado, ok? Uma parte doutrinária. É uma parte de doutrina, não está na Constituição. A gente vai ter que entrar em algumas partes doutrinárias, ok? E aí a gente escolheu o quê? Para nós elegemos o quê? Aquelas doutrinas que são mais comuns cobradas em prova, onde todos os doutrinadores, quem escreve sobre direito constitucional, são unânimes em tratar daquele assunto. E mais relevante isso é que como é que as provas, quais são as teorias, as doutrinas que as provas, as bancas cobram, ok? Que aí você fala, professor, mas eu vi uma teoria tal, professor, tá, ou ela é muito avançada ou às vezes ela é minoritária, ok? Porque que nós fizemos um trabalho o quê? De selecionar o que mais vem caindo em prova, ok? O que as doutrinas estão utilizando. Artigos mesmo, propriamente, da Constituição, são poucos nessa aula de hoje. São poucos artigos, você vai trabalhar mais do que teoria. As próximas aulas, aí sim, quando a gente falar de competência da União, vamos trabalhar vários incisos, aí é direto na Constituição. Mas o que eu quero agora que você tenha em mãos é o artigo 18 e 19 da Constituição. Abre sua Constituição, se você não tiver, fique tranquilo, o nosso material está atualizadíssimo, está com todos os artigos necessários. Vem comigo. Vamos falar de elementos constitutivos do Estado. Quais são os elementos do Estado? Okay? Muito comum em prova de perguntar quais são os elementos. Quais são as bases de um Estado? O Estado que eu falo não é o Estado de Mato Grosso, o Estado do Rio de Janeiro. Sim, o Estado que eu falo no lato sensu. O Estado brasileiro, como é que ele é formatado? Quais são os seus elementos? São 3 elementos que constituem o Estado. O povo. Tem que existir um povo, ok? Vamos falar sobre isso. Tem que existir um território dele, e um governo soberano, ou independente, ou ainda poder político, ok? Você vai encontrar esses 3 nomes: governo soberano, governo independente ou poder político, ok? Esse governo tem que ser autônomo, ele tem que ter vida própria, ele tem que ser soberano, tem que ter soberania diante de outros países do mundo, ele tem que ser soberano, tem que ter voz ativa. Ele não pode ser submisso a outro poder, senão não temos o quê? Um elemento de Estado, não teremos um Estado livre, ok? Beleza? Então, o povo é o quê? O elemento humano cujo conceito abrange tanto aquele que se acham no território como fora deste, no estrangeiro, mas presos a um determinado sistema de poder ou ordenamento normativo pelo vínculo da cidadania, ok? Nesses termos, o conceito de povo se confunde com o conceito de cidadão, ok? Então, ele tem a ideia de povo, a ideia de todos aqueles que estão presos, atrelados, são aqueles nacionais àquele país, são aqueles cidadãos que estão presos a determinado elemento estatal, que é o determinado estado, mesmo estando fora do país, ok? É diferente de população, viu, gente? População engloba todas as pessoas presentes em um território, estrangeiros, ok? Apátridas. É um conceito quantitativo, independente de qualquer laço de vinculação. O povo não, o povo se prende a esse laço de vinculação, daquele cidadão com o Estado, ok? Nação, o conceito de nação é usado para identificar os que nascem num certo ambiente cultural, feito de tradições e costumes, geralmente expressos
numa língua comum, tendo um conceito idêntico de vida e dinamizado pelas mesmas aspirações de futuro e os mesmos ideais coletivos, beleza? Então, nação de nacionalidade, a pessoa está vinculada àquele país por ele ser um nacional, ser um brasileiro nato ou naturalizado, beleza? Maravilha. Conceitual, começando a aula bem tranquilo. Território é a base geográfica de exercício do poder político, tá? Bem como limite jurídico da atuação por parte do Estado. Então, o território é aquela ideia, o território que se prende à ideia de espaço territorial, estou falando de espaço aéreo, de linhas marítimas, né? linhas internacionais, essa ideia que é a ideia de território, ok? O Código Penal tem seus regulamentos, a lei de segurança nacional tem alguns regulamentos quanto a isso, beleza? Então, a ideia de território também se prende ali como um elemento do Estado. Governo soberano, como eu disse para vocês, tá? Em sentido lato, representa o conjunto de órgãos estatais realizadores das funções por intermédio das quais o Estado objetiva os seus determinados fins. Ou seja, o Estado ele é livre para poder realizar os seus atos de forma internamente, ok? Sem a necessidade de dependência de algum país, de algum poder estatal fora dos seus domínios, ok? Ele consegue fazer tudo livremente. É claro, a soberania ele tem que respeitar também o dignidade da pessoa humana. O país não está livre para poder fazer de tudo. Hoje a soberania tem que ser misturada, tem que ser temperada com o direito constitucional internacional. Beleza? Com o direito internacional. Vamos fazer a questãozinha? Só para ver como é que cai? Olha lá. À luz da organização política e administrativa do Estado brasileiro, a soberania na qualidade de poder supremo consiste na capacidade de autodeterminação do ente federado. Cabe à União e aos Estados-membros. Cuidado, não falamos ainda, mas já vou te dizer para você, quem é soberano no Brasil é a República Federativa do Brasil, no seu todo, tá? Estado do Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo não são soberanos. Esses estados são Estados-membros ou Estados federados, ou entes federativos, eles são autônomos. Quem é soberano é o Brasil. A República Federativa do Brasil, brasileira, é a República Federativa do Brasil, essa sim é soberana, ok? Está errado que colocou nesse pacote aqui, os Estados-membros não são soberanos. Bacana? Que mais? O Estado é formado pela união de 3 elementos, originários e indissociáveis. Beleza. Esses elementos são, letra A, território, povo e governo. É esse que nós falamos? Território, povo e governo? Professor, é isso mesmo. A B, povo, Constituição Federal não é elemento de Estado. Território, autonomia não é autonomia, é soberania. Autonomia não é soberania, autonomia é soberania. Letra E, não é. Alternativa correta, letra A de amor. Facinha. Beleza? Dado essa nota introdutória, vamos começar já para valer na aula falando sobre forma de Estado, forma de governo, regime de governo e sistema de governo, ok? Forma de governo. Aqui, gente, esses 4 pontos. Forma de governo, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo, não posso errar. Não pode errar qual foi adotado pelo Brasil, ok? Mas para poder chegar ao ponto de dizer para você que a forma federativa, a forma de Estado do Brasil é a federação, eu tenho que dizer para você o que é a forma de Estado, como é que se dá essa forma de Estado. Então eu tenho a forma de Estado, o que são? São as maneiras pelas quais o poder político pode se distribuir em função do território. O modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de forma de Estado. E aí eu tenho o chamado Estado unitário, é a primeira espécie desse gênero. A primeira espécie desse gênero é o Estado unitário. O Brasil já foi o Estado unitário. Lá pelos idos do Brasil Império, a nossa Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição Federal, ela elegia o Estado unitário. É um Estado unitário. Professor, o que é um Estado unitário? Trago para você o conceito. Estado unitário, ou simples, tem como característica a centralização política e o monismo de poder, existindo uma unidade do poder político interno, cujo exercício ocorre de forma centralizada. Qualquer grau de descentralização depende da concordância do poder central. Exemplos: Brasil, Império, a Itália, a França e Portugal, num determinado dado da história. O Estado denominado unitário apresenta-se como uma forma de Estado na qual o poder encontra-se enraizado em um único ente interestatal, ou seja, é o Estado centralizado, cujas partes que os integram estão a ele vinculadas, não tendo assim qualquer
autonomia, beleza? E vamos relembrar lá do Brasil Império, a ideia de o imperador, então tinha um poder central e determinado. Olha só como já caiu. Vamos lá, sem muita conversa. O Estado unitário se diferencia do Estado federalista em vários aspectos. O que é um Estado unitário? A prova indaga. É um Estado governado por um governo central, beleza? Onde não há autonomia política das unidades subnacionais. É essa? É essa. Professor, nossa, é isso mesmo. Olha as demais questões, demais itens. É um Estado governado por um governo descentralizado. Não é. Estado unitário é Estado centralizado. A palavra descentralizada deixa a questão errada. Letra C. É um Estado cujas funções administrativas não podem ser descentralizadas. Professor, está certo essa? Vamos lá. É um Estado cujas competências estabelecidas pela Constituição do país não podem ser revogadas pelo governo central. Pode. A letra C está errada. Por que está errada a letra C, professor? Olha só. É um Estado cujas funções administrativas não podem ser descentralizadas. Nós vemos lá atrás. Elas podem ser descentralizadas desde que haja uma autorização do governo central. Beleza? Letra A é a questão que está plenamente correta. Bacana, Estado unitário, sem nenhuma dúvida, fácil. Vamos evoluindo. Eu tenho mais duas formas de Estado. A confederação e a federação, beleza? E eu fiz as duas já numa tabela única. Vamos lá, fiz assim, ó. Confederação de um lado e federação do outro, que é muito comum o examinador querer fazer essa comparação entre confederação e federação. A confederação é pessoa jurídica de direito público. A federação é Estado para a sociedade internacional. A confederação é unida por tratado internacional. A federação é unida por uma Constituição. Já adianto, o Brasil adotou um modelo federativo, né? Os membros são dotados de soberania. Aqui são dotados de autonomias. Aqui é permitido o direito de secessão. O que é secessão? Um ente da confederação pode sair fora. Os Estados Unidos, no seu prelúdio, depois da sua independência, eram formados por uma confederação, era um modelo confederativo. Entendeu? Então, os estados poderiam sair da confederação. Depois eles passaram para o modelo federativo com a Constituição da Filadélfia. Ok? Membros possuem o direito de nulificação. Decisões de órgãos centrais são obrigatórias para todos os membros, desde que observados os limites de sua competência constitucionalmente estabelecida. O que membros possuem direito de nulificação? Então, membros podem determinar que seja nula uma decisão da confederação. Entre eles. Já aqui não. Na federação não tem isso. Atividades voltadas especialmente aos negócios externos. Atividades relacionadas aos assuntos internos e externos. Cidadãos são nacionais do respectivo Estado a que pertencem. Cidadãos possuem uma única nacionalidade. A do Estado Federal. Brasil brasileiro. O Congresso Confederal é o único órgão comum a todos os Estados confederados. Cada Estado possui seu próprio poder executivo e judiciário. Aqui o poder central é dividido em legislativo, executivo e judiciário. Então a ideia da confederação, digamos assim, seria, por exemplo, a União Europeia, onde eu tenho, onde eu tenho ali um poder central, onde todos ali estão vinculados a esse poder central, essa confederação. Não é exemplo, viu, gente? Estou dando um exemplo para você. Então a ideia de todos ali estarem reunidos, mas uma pessoa, um dos entes, um dos países, não quero, porque tem soberania os países dentro dessa confederação. Pode sair fora sem nenhum problema. A federação não, é esse conjunto, esse círculo, onde tem os estados membros, eles estão presos a essa federação, não pode sair fora, ok? Inclusive, se o cara quiser sair fora, é vedado esse princípio de secessão, ele pode sofrer intervenção federal. Eu vou abrir o link, vou falar só de federação agorinha, fique tranquilo. Entendeu? Nessa visão geral, a federação tem esse modelo, um modelo de tripartização dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, tem um poder central, não tem poder de veto, ok? Um dos grandes diferenciais entre as duas é essa daqui. Aqui permite a secessão, aqui não permite que um Estado membro saia da federação. Aqui permite que um Estado confederado ele pode sair da confederação. Beleza, tranquilo, sem muita profundidade é o suficiente, nós temos que saber porque eu vou aprofundar no que nos interessa, que é a federação. Forma de governo. Forma de governo eu tenho o quê? A república e a monarquia. Então, voltando para cá, forma de Estado, de cabeça. Estado unitário, federação e confederação. Dessas três, qual o Brasil adotou de 88? Federação. Aliás, desde 1891 o Brasil adotou a federação. Beleza? O outro modelo é a chamada forma de governo. Forma de governo eu tenho a república e monarquia.
A república é eletividade dos governantes, ou seja, são eleitos. Tem um tempo para a república elege isso. Existe tempo. Não posso ter no poder um único governante ou um único partido, né? Então tem que ter a república, ela dá essa ideia de oxigenação, de mudança, ok? Temporalidade no exercício do poder, necessidade de legitimação popular, ok? Precisa do voto para essa pessoa seja eleita. Representatividade popular, dever do governante de prestar contas. A monarquia já é o paralelo contrário. Hereditariedade, não tem a ideia de mudança. Vitaliciedade, não representatividade popular, não há, e sim hereditário. A ausência de prestação de contas pelo governante, ok? O Estado sou eu. Luís XIV já dizia isso, né? O Estado sou eu, né? Então, no caso, ele pode fazer o que quiser, não há possibilidade de punição para o soberano, diferente da República, que traz essa ideia de punição ao soberano, se caso não prestar contas de forma correta. O Brasil adotou o que? O modelo republicano desde 1891, tá? Ele excluiu o modelo monárquico e colocou o republicano. Bem que na nossa Constituição de 88 estabeleceu a possibilidade foi feito um plebiscito quanto à possibilidade da mudança de forma de governo. E foi perguntado ao brasileiro se queria república ou monarquia, e o Brasil continuou se querendo pelo modelo republicano. Beleza? E lembro na campanha, tinha campanha do pessoal que eram filhos de Dom Pedro, descendentes de Dom Pedro, que é a família Alcântara, né? E tinha o horário político deles falando que queriam votar monarquia, parará, né? Não dá. Questão, vamos lá. A eleição periódica dos detentores do poder político e a responsabilidade política do chefe do Poder Executivo são características do princípio republicano. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Isso mesmo. Ok? Evoluindo, sistema de governo. De novo, forma de Estado. Federação, Estado unitário e confederação. Federação, o Brasil adotou. Forma de governo, república, monarquia. O Brasil adotou o quê? República. Sistema de governo, não confunda, presidencialismo e parlamentarismo. Presidencialismo, independência entre os poderes, relações rígidas. Chefia monocrática, mandato com prazo determinado. Responsabilidade do governo perante o povo. Parlamentarismo, cooperação entre poderes legislativo e executivo. Eu tenho uma chefia dual. Normalmente o parlamentar, ele é eleito para poder fazer a função administrativa. Ele é o presidente de fato. Mas, por exemplo, pode existir, um rei. Posso ter uma forma de governo monarquia com o sistema de governo parlamentarismo, como é na Inglaterra. Mandato por prazo indeterminado, ok? Para alguns, ok? Normalmente, na Inglaterra, há um mandato, a eleição tranquilamente para primeiro-ministro. Chefia, responsabilidade do governo perante o parlamento, ok? Questão. No sistema presidencialista adotado no Brasil, o presidente, que em regra é escolhido pelo povo, governa por um prazo fixo e determinado e assume a chefia de Estado e de governo. Certo ou errado? Eu até sei aonde seu olho foi, né? Tá certo, gente. Eu até olho você e falou assim, que em regra. Professor, todo voto é direto, não é o povo que elege? Gente, não. Tem uma hipótese que banca demoníaca. Quem poderia ser, né? O CESP, né? Só poderia ser ela, né? Demoníaca, porque esse, em regra, poderia levar você em dúvida, né? Mas o examinador está certo. Porque, em regra, quem elege mesmo somos nós. Mas, excepcionalmente, pode ser que exista no Brasil o voto indireto. Só tem uma única hipótese estabelecida pelo nosso ordenamento, pela nossa Constituição. Você sabe. Lembrei. Fala para mim. Fala, pô. Exatamente. É a hipótese da dupla vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. Em qualquer momento, qualquer período do mandato? Não, no segundo momento, no segundo período, ou seja, nos 2 últimos anos do mandato. Perfeito. Para poder tirar 10. Qual que é o prazo para realizar as eleições internas no Congresso Nacional? 30 ou 90? 30 dias. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem decide o Congresso Nacional? Morreu o presidente, morreu o vice-presidente?
interinamente ou provisoriamente, assume o presidente da Câmara. E ele assume para poder convocar novas eleições. Convoca novas eleições internas se for no segundo período do mandato, no prazo de 30 dias. Perfeito. Maravilha. E essa eleição é o quê? Indireta. Por isso a questão está certa. Ok? Maravilha. O examinador foi cabeça aqui. Quinto ponto, regime de governo. Vamos de novo. Qual que é a forma de Estado? Federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialismo. Regime de governo, democrático. Eu tenho a autocracia, né? O destinatário da política governamental, não participação da sua elaboração. O destinatário da política, que é o povo, né? Não participa da sua elaboração. A autocracia vence uma ideia de ditadura militar, por exemplo. Ditadura. Democracia, eu tenho 3 espécies. Direta, indireta e semidireta. Ou direta e representativa, olha isso. Ou indireta ou representativa. Ou semidireta ou participativa. Ok? A direta, o povo participa diretamente sem intermediários. Na época da Grécia Antiga. Não existe mais esse modelo propriamente dito. Indireta ou representativa. O povo elege os representantes e esses elaboram as políticas públicas. Professor, é esse que o Brasil adotou? Não, o Brasil adotou o modelo misto. Porque a gente elege, mas existe dentro da nossa Constituição instrumentos da democracia direta. Lembra lá de cabeça? Iniciativa popular, plebiscito, referendo e o voto. Ok? Então, o Brasil adotou esse modelo reparticipativo, ok? Das duas anteriores, onde os representantes do povo elaboram as políticas públicas, mas existem mecanismos de participação popular. Quer anotar quais são os 4 mecanismos? Anota aí. Eu deixo você pegar uma caneta. Pegou? Está lá no 14, tá, gente? Está lá no 14. Está na listinha lá. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e o voto. O voto não está na lista, mas há um pressuposto que ele também é um instrumento da democracia direta. Iniciativa popular, plebiscito e referendo e o voto. Okay? O voto não está na lista, mas ele é tido como um instrumento da democracia direta também. Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos lá? Vamos preencher esse quadrinho aqui? Vem comigo. Qual é a forma de Estado adotado pelo Brasil? Ei, caneta, vamos usar a vermelha. Cadê a vermelha? Ah, está aqui no bolso. Vamos lá. Federação. Gente, é muito comum em prova, ok? Cair esse ponto. Como é que você está? Você está bem? Está estudando? E a família? Esposo, esposa, namorada, os filhos. Rogo a Deus que esteja todo mundo com saúde para te dar tranquilidade para poder estudar. Normalmente você deve estar estudando essa aula de madrugada, certeza. Trabalhou o dia inteiro, à noite. Tá? Se tiver com sono, põe um pé no gelo aí, numa bacia de gelo. Aí não tem como não dormir. Põe um gelinho no pé. Vai te dar problema de reumatismo, mas depois você vai passar no concurso, você vai pagar plano de saúde e vai dar tudo certo. Beleza? Federação. Forma de governo. República. Qualquer coisa, manda um WhatsApp. Pode mandar no Face. Manda lá, a gente conversa. Se precisar conversar. Sistema de governo. Presidencialismo. Esses dias um aluno ligou para mim, né? O professor mandou um WhatsApp. O que eu faço? Regime de governo democrático. Professor, o que eu faço? Eu quero engravidar. Eu falei, engravida, pô. Democrático. Quer engravidar? Aí ela falou, professor, eu estou fazendo concurso para a polícia. E não sai o edital daqui do meu estado. E está demorando muito e eu preciso engravidar, estou ficando velho. Aí eu falei, cara, é complicado, né? Porque isso pode causar para você um prejuízo, né? Caso saia o edital, aí você vai estar gestante, vamos fazer teste físico, né? O que eu oriento? Às vezes, cara, você tem que fazer opções na sua vida, entendeu? E Deus prepara o melhor para você. Se você realmente for uma pessoa temente a Deus, Ele vai te preparar uma coisa bacana, entendeu? Às vezes eu falo para meus alunos, às vezes eu não estou estudando muito, às vezes não é isso, às vezes Deus quer para você. Ah, professor, como assim? Eu falo, não, entenda. Às vezes ele te dá dando instrumentos para você estudar, e isso é bagagem que vai te diferenciar no mercado de trabalho até. Cara, eu queria ter na minha empresa alunos de concurso público, o cara que está estudando. A cabeça do cara é outra. É diferenciada, a visão, a sistematização das coisas, a excelência no trabalho, otimização e meta, o cara é diferenciado. Então isso que você está estudando aqui, você vai carregar para a sua vida. Nada é perdido. Aprenda isso.
Eu já vi aluno reclamar de ter parado de estudar. Eu nunca vi aluno reclamar de começar a estudar, de estar estudando, entendeu? Então, o que está difícil para você, está difícil para todo mundo. Está todo mundo no pau. Hoje em dia está difícil para todo mundo. E o que vai fazer diferença? O que vai diferenciar para a sua aprovação, se isso for a vontade de Deus, não a sua? É sentar essa bunda na cadeira e realmente focar e estudar. Olha para o lado, vê seu filho, vê seus pais, aquela pessoa. Se você não se inspira, inspire no que você está aqui, chegou até aqui. Inspire aquelas pessoas que depositaram confiança em você. E aí tudo o resto, tudo vai ficar mais fácil. Beleza? Vem para cá. Chega a aula de autoajuda e vem dar palestra de autoajuda. Olha só, eu fiz um bizuzinho aqui, ó. Coloca assim, ó. O Estado fede e o governo publica. Para você não confundir, que é mais comum em prova, você confundir a forma de Estado e a forma de governo. Forma de Estado, então o Estado fede e o governo publica. Pública de república e Estado de federação. Pronto, tá aí a dica, o bizuzinho fácil para você matar. Vamos entrar na federação, viu, gente? Vamos entrar na federação. Vamos falar na federação propriamente dita, que vem caindo em prova, tá? A federação, o modelo federativo, tá? Porque o modelo federativo ele tem várias espécies, né? E essas espécies vêm caindo em prova. Vamos lá, vamos mergulhar de cabeça. A federação, temos, né, trouxe um conceito para você, o termo federação de foederis, não é isso não, tá? Significa aliança, pacto, união, ou Estado federal é formado pela união de entes políticos autônomos, dotados de personalidade jurídica e direito público, ok? Estado do Mato Grosso é um autônomo, é uma pessoa jurídica de direito público, ok? Interno, mas é pessoa de direito público, beleza? Estado do Rio de Janeiro, ok? No Brasil, o modelo federativo, nós temos ainda os municípios também, que muitos falam que é uma jabuticaba, município ser ente federativo. Difícil você encontrar em outros países o município como ente federativo. E aqui no Brasil ele é autônomo como se fosse um Estado, tem a mesma blindagem. Vamos às características da federação? A federação tem as seguintes características. Primeiro, diferente do Estado unitário, eu tenho a ideia de descentralização, tá? A ideia da federação é a descentralização política administrativa fixada pela Constituição. Como, professor? Como que é descentralizado? Você vai perceber que a nossa Constituição estabelece, ela reparte as competências. Ela não deixa tudo na mão do poder da União, numa União Federal. Então eu tenho a possibilidade, por exemplo, sobre direito penitenciário, quem vai fazer lei sobre isso é tanto a União, os estados e o Distrito Federal. Todos eles podem legislar sobre direito penitenciário. Não é só a União que acumula essa função. Mas, por exemplo, sobre direito penal, quem vai legislar, fazer lei, é a União Federal. Não existe crime estabelecido por Mato Grosso, ou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Rio Grande do Sul não pode estabelecer crime, penas. Quem faz isso é só a União. Mas sobre direito penitenciário, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Pará pode legislar a respeito disso. Rondônia pode legislar sobre direito penitenciário. Roraima pode estabelecer. Acre pode legislar sobre direito penitenciário. Sergipe pode estabelecer regras sobre direito penitenciário. Ok. Entendemos isso? Bacana. Vem para cá. Então eu tenho essa repartição, essa descentralização das competências. Auto-organização dos estados. Os estados podem se auto-organizar, pode ter um legislativo próprio, posso ter um executivo próprio. Ok? Posso ter um judiciário próprio dos estados. Representação das unidades federativas no poder legislativo central. Representação das unidades federativas no poder central. Os senadores. O Senado, os senadores representam o quê? Os interesses dos estados. Então, é uma característica da federação é a existência de senadores, de um Senado federal. Beleza? Porque eles vão estar representando os interesses dos estados. A respeito dessas características, vamos fazer questão. Olha só. Vamos fazer uma questão. À luz da organização política administrativa do Estado brasileiro, a Constituição Federal prevê mecanismos de proteção do sistema federativo, tais como a repartição de competências administrativas e legislativas entre os entes federados. Tá certo, ok? É um sistema de proteção do sistema federativo, essa repartição, separação das competências. Vamos ver os requisitos para manutenção. Para que existam essas características, para que exista a federação, eu tenho que criar mecanismo, eu tenho que criar sistema para poder proteger a federação.
Então, a federação ela goza dos seguintes mecanismos. Primeiro, rigidez constitucional. Não existe uma federação, Estado federado, sem uma Constituição rígida. A nossa Constituição ela é rígida. Para você mudar a nossa Constituição, quanto à alterabilidade, a nossa Constituição de 88 é classificada como rígida. Ou seja, eu posso mudar a Constituição, mas o processo de mudança é mais dificultoso do que uma lei, uma simples lei, uma lei infraconstitucional, ou seja, uma lei complementar. É mais fácil mudar o Código Penal do que mudar a Constituição Federal. Beleza? Isso é característica da federação. Outra característica, outra proteção, imutabilidade da forma federativa. A nossa Constituição Federal, no artigo 60 da Constituição, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, estabeleceu no inciso 1 do parágrafo 4º, como cláusula pétrea, a forma federativa do Estado. É proibido, é vedado que exista uma Constituição Federal, uma emenda constitucional, que queira retirar o modelo federativo e colocar a confederação ou Estado unitário. Não posso mexer. Está blindado, está uma baliza constitucional. É uma cláusula pétrea. Beleza? Maravilha. Existência de órgão encarregado de exercer o controle de constitucionalidade das leis. Um tribunal constitucional. O Brasil tem? Tem. Qual que é o nosso órgão máximo que vai fazer esse controle? STF. O Supremo Tribunal Federal. E, parceiro, se um Estado desejar, ao menos suscitar, querer desvincular da federação, pedir a sua independência, vamos imaginar nossos irmãos aqui pertinho, o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, o seu governador, as margens lá de Aragaça, lá do Rio do Aragaça, lá, ele coloca uma espadinha e fala assim, independência ou morte, estabelece. Separatista do Brasil, quer separar do Brasil. Nesse caso, eu terei a possibilidade que a União Federal ela vai intervir. Intervenção federal. Será decretada intervenção federal da União naquele Estado. Eu retiro o governador, coloco lá o interventor e organizo. Não pode sair. A mera menção de querer sair é a possibilidade de intervenção federal. Tinha aquele movimento separatista, a ideia do Rio Grande do Sul, né? República Federativa dos Pampas, foi criada essa ideia, mas só em tese, só movimento populista, mas pelo fato não é possível. Tá? Se assim o fazer, eu tenho a possibilidade da intervenção federal naquele Estado determinado. Para que é isso? É o chamado direito de secessão. É vedado no Brasil, a federação proíbe esse direito de secessão, que agora eu estou falando com maior tranquilidade. Eu falei lá atrás, estou falando agora, quando eu falei, separei confederação e federação, e agora com mais tranquilidade digo, direito de secessão é vedado, é proibido na nossa federação. Você não pode ter essa possibilidade. Por quê? Existe um elo que gruda os entes federativos. Esse elo é chamado de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, que preza pela, digamos assim, que a federação não poderá ser dissolvida, pois é vedado no Brasil o direito de secessão. Ou seja, um Estado federado não pode decretar sua independência diante do Brasil. Ok, beleza. Vamos ver como já caiu? Olha só. Enquanto federação, a República Federativa do Brasil comporta o direito de secessão por parte dos entes federados. Certo ou errado? Errado. É proibido no Brasil o direito de secessão. Beleza? Além disso, é oportuno dizer agora a respeito de um princípio chamado princípio da simetria constitucional. Tá? Quando a gente vai falando lá na frente, lá, eu vou falar sobre na repartição de competência. Aí eu falo, olha, gente, vai ter que ser aplicado isso por simetria constitucional. O que seria simetria constitucional? O que é aplicado na União, eu aplico nos estados e nos municípios. Simetria. Seria como se fosse uma verticalização. O que eu aplico para a União, eu aplico para os estados e aplico para os municípios. Okay? Algumas determinações da Constituição, elas são refletidas nos estados e nos municípios.
Por exemplo, quando eu falo de aplicação de direitos fundamentais, é aplicado tanto no âmbito federal, estadual e municipal por simetria constitucional. Então, a simetria seria isso. Eu trouxe para você o conceito. Falei assim, ó, simetria, ela relativiza, ela mitiga, ela diminui a autonomia dos estados. Okay? Eu sei que o estado é autônomo, mas algumas determinações que vêm de cima da União têm que ser refletido nos estados. Olha lá, relativiza a autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ao fixar, ainda que de maneira não absoluta, a obrigação para esses entes de reprodução do modelo de organização em relação entre os poderes estabelecido pela Constituição Federal e o âmbito federal. Ok? Então, o que eu estabeleço lá, eu tenho que estabelecer de forma simétrica para abaixo. Por exemplo, lá no modelo federal, eu tenho a possibilidade de impeachment do presidente da República, não tem isso? Vai primeiro a autorização da Câmara dos Deputados, por 3/5, é isso? 2/5 ou 2/3? Agora eu colei. 2/5. 2/5 ou 3/3? Putz, agora eu colei. 2/5. 2/5 dos membros do Congresso, da Câmara, vai para o Senado Federal ou vai para o Supremo, se for crime comum, crime de responsabilidade, vai para lá. No parâmetro estadual, a ideia disso, quem vai fazer essa análise é a Assembleia Legislativa. Okay? No âmbito municipal, é a Câmara Municipal. Então, por simetria, quem vai fazer esse juízo de valores são os determinados legislativos. Então, por simetria, trata isso. Beleza? Tranquilo, simetria constitucional, bacana. Agora eu vou entrar num assunto espinhoso, que é a classificação da federação. Tá? E agora eu vou dizer para você, até agora foi tranquilo. A classificação é um pouco truncado, que eu tenho um modelo binário, vai ter uma e outra. E sempre vou dizer para você qual é a aplicada pelo Brasil. Beleza? O primeiro modelo, eu tenho a primeira classificação quanto ao surgimento, quanto à origem. A federação pode ser formada por agregação ou desagregação. Vamos lá. Já vou aproveitar e fazer isso aqui agora, que desenhar nesse espacinho aqui que eu tenho. Aí com o desenho você consegue matar. Ok? Agregação. No outro slide eu tenho um conceito certinho, mas eu vou fazer de cabeça aqui para você entender, aí eu vou para o conceito, beleza? Assim, a agregação é esse modelo, desagregação é esse modelo, ok? A agregação, eu tenho estados soberanos que cedem da sua soberania, cedem para a soberania para poder ser submetidos a um poder central. O modelo americano é esse. O modelo americano, eu tinha estados independentes. É como se fosse assim, uma comparação. Eu tinha aqui o Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ok? Pará, Amazonas, ok? Eu tenho aqui Roraima. Eu tinha os estados, imaginamos esses estados como se fossem soberanos, pequenos países. E aí eles cederam da sua soberania para poder fundirem a um modelo único, a uma união, a obedecer a uma união central, a uma união federal. Ok? Mas esses países, esse modelo, esses estados gozam de uma certa autonomia mais forte do que o modelo nosso. Tá, gente? Eu coloquei aqui exemplo, mas digamos Estados Unidos, vamos colocar aqui, vamos, se você não entender. Vou colocar aqui. Washington. Califórnia, Ohio, vai embora os estados americanos, né? Ok? Nova Orleans é estado, Nova Orleans, acho que Texas. E vai indo os estados lá como eram. Eles gozavam da sua certa soberania, cederam para um poder central, mas eles mantiveram um pouquinho de resquício da soberania. Por exemplo, o Texas pode ter um crime, ele pode legislar sobre crime que o outro estado da Califórnia não legisle. Ele pode determinar o casamento aqui homoafetivo que outro estado não determine. Entendeu? Então eu tenho aqui um modelo federal de agregação, onde os estados que eram soberanos cederam a sua soberania para um governo central, mantendo requisitos, tem uma autonomia mais elástica do que esse modelo de desagregação. Opa, eu falei errado, coloquei errado aqui. Agregação. Ah, tá certo, desagregação. O desagregação, que é o modelo brasileiro, eu tenho um estado unitário, e esse estado unitário, ele espalha, ele some,
e espalha para modelos, para estados membros, ok? Que passam a ser autônomos. Aí surgiu, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, ok? Roraima veio depois, mas tudo bem. Rondônia também foi depois. Bahia, ok? Então, era um estado unitário, espalhou ele desagregou de um centro, e esses estados passaram a ser estados autônomos, ok? Vinculados ao modelo federal, vinculados a um poder central que seria a União, ok? Mas era um estado unitário e virou estados autônomos, ok? Que são presos, atrelados a uma União federal. Ok? Esse modelo, como ele partiu de um centro para as marginais, de um centro unitário para as marginais, eles têm autonomia, mas não são comparados a esses anteriores. Ok? A essa federação de agregação que ela é mais forte. Os estados têm mais força do que a desagregação, onde os estados têm menos força. São autônomos, têm autolegislação, mas não pode existem algumas restrições que perdem para o modelo federal. Entendeu a diferença da desagregação para a agregação? Vamos para os conceitos, agora sim, da lei. Vamos lá, fala assim, do conceito doutrinário. A agregação também tem esse nome, centrípeto. Os estados independentes ou soberanos resolvem abrir mão da parcela da sua soberania para agregar-se em si e formarem um novo estado, passando a ser autônomo. O estado é formado denominado estado perfeito ou por associação, ou por aglutinação. Exemplo do federalismo centrípeto temos os modelos norte-americano, alemão, suíço, cujo nome oficial é Confederação Helvética. Já o modelo de desagregação, ou centrífugo, ou segregação, que é o nosso, adotado pelo Brasil, a federação surge a partir de um determinado estado unitário, como te mostrei, que resolve descentralizar-se, qual se originam estados denominados de imperfeitos ou por dissociação. Estes são os casos, por exemplo, do Estado brasileiro, do Estado belga ou do Estado austríaco. Beleza? E a observação disse, a Federação Brasileira resultou de um movimento de desagregação, no qual as províncias foram transformadas em Estados-membros, unidos em forma indissolúvel, pelo Decreto 1, de 15 de novembro de 1889, que instalou esse modelo federativo e trouxe também a República, que também instituiu a República. A primeira Constituição consagra o federalismo, foi a de 1891. Fechamos a parte, exercício. Vamos lá. É correto afirmar que o federalismo representa uma forma de Estado que possui um centro único dotado de capacidade legislativa, administrativa e política, que é direcionado às unidades locais e regionais. Centro único dotado de capacidade legislativa, não. Os estados têm capacidade legislativa. Está errado. Representa um sistema de governo, não é sistema de governo, federação é forma de Estado. Está errado. C. Ocorreu no Brasil por meio de um movimento centrífuga ou por segregação. Nossa, tá certo, hein, gente? Olha lá. Que sacana a prova. Trouxe centrífuga ou desagregação. Centrífuga ou segregação. Segregação, né? Ou segregação. Ele trouxe o sinônimo. Que prova fodástica, né? Degregação, centrífuga ou segregação. Bacana. É a letra C. Aí colocou agregação, não é o caso, é o modelo americano, representa uma forma de governo que leva em consideração a qualidade de titulares que estão no poder. Veja, eu voltei lá atrás para poder matar mesmo, que realmente o examinador usou um sinônimo. Que sacana. Beleza? Mas não vamos errar mais, a gente não erra mais. Centrífuga ou por segregação ou desagregação. Centrífuga, não centrípeta. Beleza? 2. Lembra da sua máquina, sua centrífuga na sua casa lá. Ela gira para fora, ela gira e sai para fora, né? Não é centrípeta para centro. Ela gira e vai, você vê, abre a máquina e vê tudo as roupinhas coladinhas na parede assim, né? Estava fazendo a força para fora, centrífuga, ok? Agora dando aula de lavar roupa. Vai lá, beleza? De máquina de lavar roupa. Olha aí, volta aqui. 2. A República Federativa do Brasil classifica-se como federação por desagregação. Tá certo? Desagregação tá certo. Outra classificação, quanto à repartição das competências, ela pode ser federal ou dual.
Federação dual ou cooperativa. Já adianto, tá? A cooperativa é quando existe uma repartição de competências e existe essa possibilidade de competências concorrentes e competência, podemos dizer assim, onde há uma participação entre os entes federativos. Ok? Competência concorrente ou competência comum. Competência comum ou competência administrativa. Competência concorrente, quando eu falo de competência de fazer lei. Ok? E fala assim o conceito. Dualista ou dual, que não é o nosso modelo. Caracteriza pela repartição horizontal de competências constitucionais entre a União e os Estados, estabelecendo uma relação de coordenação, sendo a separação de atribuições entre os entes federativos é extremamente rígida, não se falando em cooperação. Ao contrário, o Brasil adota um modelo cooperativo. As atribuições exercidas de modelo comum ou concorrente, essa é o diferencial, aqui não tem comum e concorrente, estabelecendo-se uma verdadeira aproximação entre os entes federativos, que deverão atuar em conjunto modelo brasileiro. Por exemplo, o Brasil tem a possibilidade de um modelo concorrente, como eu falei, legislar sobre direito tributário. É concorrente. O Estado do Mato Grosso pode legislar sobre direito tributário como a União também. Ok? Essa cooperação não existe no modelo dual. Veja como caiu. Julgue o item seguinte acerca da organização política e administrativa do Estado, da administração pública e dos servidores públicos. De acordo com a Constituição Federal, as atribuições dos entes federativos são de tal modo separadas que caracterizam um federalismo dual. Ou seja, cada ente da Federação Brasileira tem competências distintas, não se podendo falar em cooperação entre eles. Certo ou errado? Errado. O nosso modelo é esse modelo cooperativo. Beleza? Mais uma classificação para a gente poder fechar esse bloco. Quanto às esferas de competência. Nas esferas eu tenho um modelo federativo típico, que é o bipartite ou de segundo grau, e um modelo federatismo atípico, de tridimensional, tripartite ou de terceiro grau. Vou nem falar que o Brasil adotou esse modelo atípico, né? Por quê? O Brasil, nós temos temos o quê? Eu tenho a União, os estados, e aí eu vou junto com o Distrito Federal, e além disso, os municípios, o modelo terceiro grau, bipartite. Diferente do modelo binário ou bipartite. Fala assim, caracteriza pela existência de duas esferas de competência. Eu vou ter a União e os estados. É o modelo americano, ok? E o Brasil adotado até o advento da Constituição de 88, tá? Até 88 eu tinha esse modelo estados e a ideia de estados e união, beleza? Modelo dual. A nossa federação é um modelo atípico, atual nossa, ok? Tripartite, onde consta eu tenho a constante existência de 3 esferas ou centros de competência. A esfera central, a União, a esfera regional e a esfera local, que é os municípios. A Constituição Brasileira de 88 adotou o federalismo de terceiro grau. É muito criticado isso, viu, gente? José Afonso da Silva fala que não é possível, por exemplo, instituir um modelo com o município de federação, por causa que o município, por exemplo, não sofre intervenção federal, diferente dos estados. Ok. Os municípios não podem sofrer intervenção federal, mas podem sofrer intervenção dos estados, mas não federal. Isso é uma crítica do José Afonso da Silva. A pergunta é, alguns vão perguntar, existe um modelo de quaternário, de quarto grau, com o Distrito Federal? A resposta é não, tá? A resposta da doutrina majoritária, apesar de ser considerado também um ente federativo, possui as mesmas competências legislativas dos estados e municípios, porque o Distrito Federal é um modelo híbrido, ele mistura tanto competência estadual como municipal. Então, ele não é um modelo quaternário. Então, existe apenas esse modelo de segundo grau e de terceiro grau. Ok? Desse modo, apesar da existência de 4 entes federativos diferentes no Brasil, não se fala de federalismo de quarto grau, uma vez que existem apenas 3 esferas de competência. Bacana? Fechamos essa parte da matéria. Vamos tomar um café e a gente volta daqui a pouquinho para podermos matar esse ponto da matéria. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.